Nesta aula você vai começar sua jornada com o Cascade Style Sheet, também conhecido como CSS, e responsável pela apresentação e estilo do conteúdo HTML. Vai entender o objetivo do CSS, incluir uma anotação CSS, trabalhar com alinhamentos de textos e parágrafos e centralizar títulos, padronizar estilos. Sugestões para a aula. Repita o que está a ser apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador e explore opções. Vamos começar. Boa aula! Vamos então abrir a aula CSS, né? Para fazermos isso, vamos lá, fazemos o download aí do arquivo que está na aula correspondente. E eu, no meu caso aqui, eu estou colocando na aula CSS, nesse folder. Vamos abrir então o arquivo com o botão direito do mouse, Notepad++. E eu, em paralelo, também vou abrir o arquivo eu dou um clique duplo para mostrar ele no browser, tá bem? Ok, percebe que é o mesmo arquivo que nós trabalhamos na aula passada, tá? Então, tanto faz se você fazer o download ou aproveitar esse arquivo final e copiar ele para um novo folder, né? Se você quiser manter, obviamente, o que você fez, tá bom? Agora, então, vamos aqui no Notepad++. Então, o que é o CSS, né? O CSS, como já comentamos em aulas anteriores, ele trabalha a formatação da página. Então, ele adiciona ao HTML recursos de formatação que permitem fazer todo o trabalho de look and feel, né, que a gente chama look and feel, é a parte de o que o usuário vê, né? Então, trabalhar com cores, com imagem, com formato de texto, com links, tabelas e tudo isso que nós vamos abordar aqui também no curso, né? Bom, então, como é que um arquivo, por exemplo, o HTML, ele identifica o que é uma instrução CSS? Primeiro, existe uma palavrinha, né, que é a palavra style. Então, quando você coloca style, você diz para o browser que você está trabalhando com o CSS. Então, vamos fazer aqui o primeiro ensaio em CSS, né? Então, dentro dessa tag H1, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos colocar style. Como eu falei, style igual, né? Eu vou, então, mudar o alinhamento, né? Se a gente vier aqui, só para... Nós temos agora aqui o central de cursos alinhado à esquerda, né? Imagina que eu quero colocar ele centralizado. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, né? Coloco aqui style. Aí eu tenho que colocar aqui uma aspas, tá? Porque ele entende que é onde começa a instrução CSS, tá? Então, ou seja, a palavra reservada do CSS, eu vou colocar aqui text align, tá? Então, text align, ele, como o próprio nome diz, ele alinha o texto, né? Vou colocar 2 pontos, que é o que o CSS trabalha. Então, você coloca a palavra reservada a CSS, no caso, text align, 2 pontos, e o que você quer, tá? Então, a gente vai colocar aqui center, né? Que nós queremos alinhar no centro, e vou também colocar ponto e vírgula para finalizar a instrução e fechar com aspas aqui. Então, quando a gente faz isso, eu vou salvar, venho aqui no browser, vou dar um refresh, olha o que aconteceu aqui. Ele jogou de onde estava à esquerda, jogou para o centro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou também colocar, só para a gente ver como é que fica, em vez de center eu vou colocar right, ou o que é? Vamos alinhar à direita, né? Então, venho aqui, salvo, refresh à direita. Percebe? Então, eu trabalho aqui, quer dizer, já com alinhamento, então eu consigo mexer nesse texto aqui conforme eu quero que ele esteja alinhado. Tá? Voltando aqui, eu vou colocar então o alignment no centro.
tá? Perfeito. Volto. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Perfeito. Bom, outra coisa que, então, que a gente vai querer fazer é, como isso aqui é uma citação, vamos pegar e vamos colocar mesmo à direita, não é? Já que é uma citação, ele fica diferente aqui do resto do texto. Então, para isso, o que a gente faz? A gente vem aqui, né? Vamos colocar, vou colocar aqui dentro do parágrafo, né? Que eu acho que fica mais, é mais fácil. Então, tudo que está dentro do P, né? Já que eu estou colocando o P, vai ser centralizado à direita, tá? Não importa a quantidade de conteúdo que esteja ali, ele vai pegar tudo dentro desse bloco e vai centralizar. Então, style igual, abre aspas, text align. No Notepad++ ele já mostra aqui a sugestão de tag, 2 pontos. Eu vou colocar right, ponto e vírgula, e fecho com as aspas. Vamos salvar. Vamos aqui. E o que aconteceu? Ele centralizou à direita. Centralizou à direita é ótimo, né? Ele alinhou à direita. Então fica mais visualmente melhor para nós, né? Se quisermos, por exemplo, colocar aqui um espacinho, né? Ficar a gosto. Venho aqui. Lembra do BR que nós vimos na aula passada, então na aula retrasada, na verdade, coloco o BR, que é a quebra de linha, salvo, refresh, e eu tenho aqui um espacinho, tá bem? Bom, agora outra coisa que eu quero fazer também é, mas veja, então eu vou ter que ficar mudando tudo quanto é tag, né? Imagina que eu tenho ali um conteúdo grande, né? Não é boa prática você ficar mudando todo o conteúdo. Imagina que você quer mudar o layout da tua página e aí você fala assim, olha, agora eu quero que todos os textos fiquem centralizados em vez de alinhado à esquerda, por exemplo. Então, não é uma boa prática você ficar indo texto por texto, parágrafo por parágrafo, mudando, né? Right, left, center. Né? Então, essa estrutura, ela também permite que você centralize no código todo o teu código CSS. Então, como é que a gente faz aqui? Né? Primeiro, antes disso, eu vou apagar aqui esse style que a gente fez. Né? Então eu vou voltar aqui, vou deixar o right do jeito que está e vou voltar ele aqui, tá bom? Então como é que a gente faz para centralizar no código todo o conteúdo CSS? Ou o que faz sentido ser centralizado, né? Eu coloco a palavra style aqui, a tag style. Então essa tag style, né? Eu venho aqui e eu vou colocar ela, né? Lembro, abri, fechei, né? Isso não muda, tá? Então dentro do head, tá? Lembra que a gente comentou que o head ele serve, ele não mostra conteúdo, né? Exceção do título, ele não mostra conteúdo da página, ele serve para dar instruções para o browser, ou seja, a instrução de CSS centralizada fica aqui dentro dessa tag head. Né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, tudo que for header 1, tá? No caso, nessa página nós só temos um, mas se nós tivéssemos mais que um, ele afetaria todos eles. Eu vou centralizar, né? Alinhar ao centro. Então, como é que nós fazemos? Nós vamos pegar aqui H1, tá? Header 1. Eu vou abrir uma chave e eu vou fechar a chave, ou seja, toda a instrução que vai interferir em H1 está dentro dessas chaves. E aí eu vou colocar a instrução CSS que eu quero para o H1. No caso vai ser align, test align center, ponto e vírgula. Tá? Vou salvar aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Olha,
eu dentro do head, eu coloquei esta tag style, né? A propósito é tudo que eu alterar aqui, ele vai mexer no tudo que tiver aqui correspondente. Então, no caso, eu estou alterando o QH1. Eu venho aqui, pum, ele alterou, ou seja, ele saiu daqui, né, e foi para cá. Tá? Isso permite o quê? Então, eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar um outro H1 aqui, só para você ver, H1, vou colocar aqui teste, e vou fechar aqui a página, tá? Então, o que acontece? Quando nós viermos aqui e refresh, ele colocou o H1, mas ele também já colocou a formatação, ou seja, se eu vier aqui e mudar de center para right, né, salvar, tudo que eu fizer, ele vai mudar os dois H1s. Então, é muito mais fácil de você gerenciar mudanças. Então, se você alterar aqui, você altera para todo mundo, tá? Bom, vou apagar esse teste H1, que não tem nada a ver, foi só para dar o exemplo para nós, tá? Então, volto aqui e dou um refresh. Perfeito. Ok. Bom, agora um outro alinhamento que eu quero mostrar é o justificado, né? Lembra, não sei se vocês já trabalharam com Word ou com algum outro editor de texto, quando você dá justificado, ele coloca o texto similar, né, entre as duas margens, esquerda e direita, ele coloca o texto de forma que ele fique caiba numa margem e na outra, né? Então eu vou pegar aqui, né, e vou criar para o parágrafo, tá? Para o parágrafo, eu vou colocar aqui P, venho aqui, abro e fecho, e eu vou colocar aqui text align, e eu vou colocar aqui, ó, justify, tá? Então, quando a gente faz isso, né, eu vou vir aqui, salvar. Pum. Olha aqui, percebe que ele justificou esse parágrafo aqui? Né? Ele justificou todos, mas como esse aqui era que estava numa margem outra, então ele coloca de uma margem até a outra aqui, né, da esquerda até a direita, de forma igual, né? Ou seja, você tem o mesmo espaçamento entre as palavras para cobrir uma margem e outra. Então todos os parágrafos são justificados. Qual que não está? Justamente essa citação aqui, né? Por que a citação não está justificada? Porque nós temos abaixo especificamente para ela o style dela, ou seja, quando eu quero que algum formato fique específico para aquela tag, né, para o parágrafo, para H1 ou eu coloco ele dentro do body, tá? Ou eu posso criar, depois eu vou mostrar aqui, posso também criar uma classe para ele aqui, um identificador para ele, mas nós podemos fazer essa alteração dentro do body. Então, ou seja, eu tenho aqui, eu vou voltar, desculpa, eu vou voltar isso aqui para center, né? Eu tenho aqui o style, na tag style, que ela centraliza todas as formatações do body, né? E eu também posso criar uma formatação específica, né, caso eu queira, né, que é aqui o que nós temos aqui, né? Todos os parágrafos são justificados, mas a citação está à direita. Vou dar um refresh e espero que esse texto venha para o centro aqui. É isso. Então, nós vemos aqui os primeiros passos do CSS, né? Como é que nós começamos a trabalhar com o CSS e ver quão poderoso ele é, que ele permite formatar um arquivo HTML de uma forma mais inteligente, com mais recursos. Nesta aula você teve o primeiro contato com o CSS e aprendeu como incluir esses recursos em uma página HTML. Na próxima aula, você utilizará o CSS para formatar e estilizar textos. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.